E aí, gente, começa mais um Papo Daqui, a nossa última entrevista dessa segunda temporada com ex-jogadores aqui do Grêmio e do Inter, que hoje eu tenho o prazer de receber um cara que é um dos caras que estava no Grêmio quando eu comecei a acompanhar futebol. Então é um cara que tem um carinho grande, porque por mais que era uma fase não tão boa do Grêmio, mas já é um cara que era na época que eu comecei a acompanhar futebol, que é o meu parceiro Leanderson. Tudo certo, Leanderson? Tudo certo, é um prazerão tá participando aí e vamos trocar uma ideia aí boa aí para esclarecer algumas coisas daquela época. Cara, falando daquela época, então, começar falando daquela época, ou melhor, um pouco antes. Cara, muita gente conhece, sabe que o teu pai também jogou no Grêmio, até ele apareceu bastante na mídia agora, porque Isso. ele marcou o Maradona no jogo contra o Grêmio, né? Só isso, ele só marcou o Maradona. Não. Na verdade, ele marcou o gol. É, Ele o gol no jogo contra o marcou o gol, Maradona, foi um isso. a 0 o gol dele, né? Cara, quando tu chega. Isso. Até porque ele não era volante que nem eu, ele era meio atacante, né? Isso, ele marcou o gol no jogo contra o Maradona. Cara, quando tu Isso. chega na base do Grêmio, que querendo ou não tem esse comparativo, ou daqui a pouco nem da tua parte, mas parte de diretoria ou parte de torcida, isso te atrapalhou, te ajudou? Como é que é esse início de carreira com um cara que tá chegando num clube grande, que tu fez a base ali no Grêmio, e já chega muitas vezes com essa pressão? Existia essa pressão? Não existia? Como é que foi esse início? Não, na realidade, meu pai, desde o princípio, não queria que eu fosse jogador, né? Até por tudo que ele passou, né? Em termos de lesões na época, ele subiu muito novo com o Grêmio, com 17 anos, mas já com 18 ele já tinha uma lesão muito grave e parou muito cedo, né? Com 28 ele teve que parar de jogar bola. E aí quem me levou foi minha tia, que é a irmã dele, a mãe do Clayton, volante que jogou no Inter, né? Que na época ele jogava na categoria de base do Grêmio. Então minha tia me levou, meados de 92 para 93, para o Grêmio fazer um teste. E aí a partir daí comecei a ir meio que escondido do meu pai. E aí um dia convidei ele, e aí já está no sangue, né? Acabou que foi automático, né? O querer me prestigiar, me dar apoio. A gente sabe que essa cobrança existia, até porque no momento que eu comecei a carreira na base do Grêmio, eu era meia atacante na época, né? Até meu primeiro ano de juniores eu era meia, fui para seleções de sub-17 categoria de base como meia, e aí chegou aquela definição de juniores para um possível subida à egressão profissional. Eu estava um pouco atrás dos outros demais, pela minha característica de jogo. Eu não era um cara combativo, que gostava de correr, eu queria mais ter a bola no pé, não queria. Antigamente o jogo do Rio Grande do Sul era mais força, em posição física, e era uma coisa que eu não queria ver, né, naquele princípio. Aí teve. Eu era, na época dos juniores, era o Guilherme Maculho, o treinador, mas quem me abriu os olhos foi o Círio, um auxiliar técnico, foi até jogador também, que me falou para mim: Leandro, vem jogar de volante aqui para te ver de segundo homem e muda tua característica, senão tu não vai subir para o profissional e daqui tu vai até a semana de embora. Ou tu marca, mostra empenho, vontade, ou consecutivamente, ano que vem, tu não tá mais aqui. E aí tive que mudar o chip, né? Aquele cara que só queria ter a bola, fazer gracinha, virou um caça-craque, comedor de tornozelo. Mas foi aí sim que eu fui para matar São Paulo no banco de reserva, né? Com o Guilherme Maculha, aí o menino machucou no primeiro jogo e eu fui o melhor volante da Taça São Paulo, e logo em seguida depois já estava no profissional. Então foi muito rápido, né? Mas a comparação logo em seguida, óbvio que houve, né? A gente na época do profissional já não era na mesma posição do meu pai, mas as comparações acabam existindo normais, né? Acabei tirando de letra, até por passar 12 anos dentro do Grêmio, consegui tirar de letra. Como tu falaste bem já no começo, né? Acho que eu vim numa geração, num momento complicado do Grêmio, de turbulências, de transições, de diretoria, da parte financeira, na época de SL, até eu era da SL, lá SL, uma transformação muito grande, né, com contratações naquela época, que logo que a gente subiu, no ano de 2003, que eu joguei mais, né, na época da Edson Batista, foi um ano tranquilo, que eu poderia ter saído para qualquer clube brasileiro e fora do país, porque fui valorizado, que a gente conseguiu livrar e tinha esse interesse. Mas já 2004, um ano que as contratações já não foram para ajudar o pessoal da base, não teve pessoas, jogadores focados em ajudar a instituição Grêmio, acabou pesando para os meninos que queriam mais, né? Eu, naquele ano que ganhou em 2004 mesmo, eu fiz 70 partidas no ano, então, Leandro, zagueiro, lateral. Eu joguei com a número 2
até o número 9. Eu estava vendo uma retrospecto do meu ano, só não joguei com a camisa número 1. De resto, o pessoal se escondendo e eu ia em todas, mas acaba se queimando no final das contas, né? Cara, quando em 2013 é o ano que tu joga bastante, mas em 2002 tu já subiu em 2002 já pro time principal. Isso. Quando tu sobe, o Grêmio tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2001, tinha um bom time ali. Tu que estava lá dentro, já dava para ver que 2013 ia ser um ano complicado, que o time internamente estava desestruturado. Como é que foi esse teu início e como é que tu via o Grêmio nesse teu início de carreira? Não, em termos de campo, acredito que estava tranquilo ainda, né? É óbvio que depois de uma conquista, dependendo da queda, às vezes acaba sendo normal, não é para ser, mas os jogadores dão uma relaxada, né? E aí acabou que ainda fomos bem em 2002, né? Chegamos na semifinal ali no Brasileirão, acabou sendo um ano bom, né? Mas fora em termos, né, da diretoria, quando a gente sabia que estava e ainda alguns aspectos, né, transitórios, complicados, né? Aí 2003 já foi um ano bastante movimentado em relação a isso. Eu tive uma saída nesse começo do ano, né? No final de 2002 para 2003, ali até meados de maio, junho, eu tive uma saída do Grêmio, né? Tive fora do país. E aí voltei já na transição do Tite saindo, o Grêmio já reformulando todos, bem dizer, todos os jogadores, aquele grupo que eu peguei que já tinha uma sequência, 13, 14 jogadores que eram de conhecimento do Tite de muito tempo dentro da casa, estavam saindo tudo, então acabei pegando aquela transição, ficando alguns jogadores ainda, mas o ano de 2013 já cheguei depois de voltar da Europa um pouco conturbado, né? Mas aí, para mim, foi ótimo, porque me deu espaço, né? E o final a gente acabou conquistando o objetivo de não descenso e acabou sendo maravilhoso para mim naquela época, porque eu tive bastante oportunidade, né? E eu era o único garoto jogando no meio de craques, né? E ficou muito fácil. Aquele time de 2013 ali, todo mundo fala isso, né? O time tinha bons jogadores, né? O Anderson Lima estava aqui ainda, tinha o Christian na frente. Era Anderson Lima, Roger, Gilberto. Tá louco, cara? Time massa. E o que tu acha que aconteceu ali naquele ano que o time derrapou? Que vocês conseguiram o objetivo que era escapar do rebaixamento, mas o Grêmio não tinha time para estar disputando queda de rebaixamento. O Grêmio tinha time para estar brigando mais para cima. E aí que eu te falo, eu não posso dizer que no começo da temporada eu não estava presente, né? E saiu bastante jogadores nesse começo aí, Luiz Maras, Fábio, os caras alguns acabaram saindo, né? Eu não sei se foi falta de comprometimento depois de uma conquista muito grande, com o Tite ali o pessoal se conhecia muito. O que eu posso falar daquela época do Tite, que ele tinha 14, 15 jogadores, que já era aquela base forte dele, e o resto brigava para 3, 4 ali ficar no banco, o pessoal que era contratado ou era pontual ou tinha que esperar mesmo aquela base. Pode ter acontecido de uma acomodação, né? Que às vezes acontece, né? A gente sabe que tem a vaidade dentro do futebol, mas depois que eu cheguei em 2003 ali, como que a gente vai falar, as coisas não estavam acontecendo, o pessoal teve que se fechar, foi obrigado a se fechar porque eram jogadores renomados já no nível nacional e não que ninguém queria ficar manchado, né, com descenso com a camisa do Grêmio. E tanto que todos deram a vida, a gente conseguiu o objetivo e todos saíram, né? Então, acho que o objetivo foi traçado deles de não descenso e depois todos foram embora, bem dizer. E o grupo aquele de 2004, que foi no ataque, é o grupo que infelizmente o Grêmio cai. Tu falou desse sentimento de união que tinha no grupo de 2013, de todo mundo se unir, vamos salvar o Grêmio. Em 2004, o grupo não tinha essa união, tu falou que não foi, as contratações foram diferentes também ali em 2004, teve uma questão política também, que o time estava no meio de uma transição. 2004 ali para ti, que é um guri que criado no Grêmio, como olhando para trás agora e com essa distância que tu tem daquela fase ali, o que tu acha que aconteceu? Eu acho que a gestão não foi legal. Em todos os aspectos, né? Tanto fora como a gestão de contratações, acho que foi o primordial, né? Se pegar ali as contratações daquele ano ali, não foram legais, a maioria não rendeu, existia bons atletas, né? Mas acabaram não rendendo. Acho que as contratações foi o primordial, porque tinha que dar sustentação para o pessoal da base, né?
e acabou não dando essa sustentação. Na realidade, quem dava a sustentação era quem era a base. Quem se expôs mais foi o pessoal da casa e acabou se queimando, porque na realidade nós tínhamos que ter esse suporte para gradativamente poder, né, tá jogando. Não, chegou um determinado momento que a gente era o suporte para quem não queria nada com nada, que tinha sido contratado, né? Infelizmente, desses contratados tem amigos meus, mas naquele momento eles realmente não queriam, né? Então acabou ficando para nós que, como eu sou torcedor do Grêmio, não queria ver o Grêmio naquela situação, então, como eu falei, né? Vai nessa situação, vou. A gente queria ajudar de qualquer maneira, mas como as coisas não estavam andando tanto fora como dentro de campo, acabou que o torcedor não vê essa parte, né? É difícil o torcedor entender e ver o lado do atleta, saber o que está acontecendo lá dentro e acaba generalizando e acaba te minando a quem bota a cara para bater. Acaba que jogadores que passaram naquele ano ali, que foram contratados, que de repente ganhavam bons salários, não foram para dentro de campo e não são lembrados, mas de repente um garoto, eu mesmo que bem dizer, fui o que mais joguei naquele ano, eu sou lembrado como pela tragédia, mas de repente não tenho tanta culpa como esses que foram contratados e eram para resolver e chamar a responsabilidade. Tu falou agora dessa questão de culpa, assim, que muitas vezes tem jogadores que ficam marcados. Tu sente que tu sente, eu não digo mágoa da torcida, mas assim, mas tu sente que a torcida te marca como um personagem daquele momento, ou tu acha que é mais uma pressão que tu te coloca por tu ser gremista e ter feito parte daquilo? Não, os dois, os dois. O descenso deixa a marca, ainda mais um time grande, não tem como, né? Eu, como gremista, feliz com o que fiz, eu tenho consciência do que eu fiz, que dei tudo, que estava disposto a, em todos os momentos, entendeu? Então eu sou feliz com isso, eu tenho total tranquilidade que é óbvio que um garoto, naquele momento complicado, é difícil sobressair, até porque eu nunca fui jogador de ataque, de fazer gol, de habilidade, então era contenção, o time indo mal e se expondo, acaba, mas eu estava sempre disposto. Mas o torcedor é óbvio, daquela época ali que começou aí, é óbvio que fica marcado, né? O mesmo torcedor que em 2003 pediu para mim não ir, até 2004 mesmo, até a Copa do Brasil ali, teve uma época ali que até o Fábio Simplício saiu do São Paulo, o São Paulo queria me levar e dar 4, 5 jogadores. Então, até metade de 2004, para mim, Leanderson, pessoalmente, estava muito bom o ano, entendeu? Porque tinha proposta e o Grêmio acabou dizendo que eu era inegociável naquele momento, mas aí os outros 6 meses tu acaba se expondo e acaba, é óbvio que vai focar quem está dentro de campo. Quem estava lá dentro, de repente, a torcida não vai focar, de repente, um exemplo, em 2 jogadores que depois foram para a seleção, Felipe Melo e Michel Bastos, que estavam lá o ano todo e poucos jogaram, poucos botaram a cara para bater, poucos estavam dentro de campo na realidade, muitas vezes no DE, muitas vezes não estavam nem aí com o clube, não, se era um jogo muito arriscado, não ia, ficava ali tranquilinho para não ir, não se expor. E eu não estava nem aí se eu ia me expor ou não. Eu me expus e acaba, óbvio, pagando o parto, porque a imprensa, querendo ou não, do Rio Grande do Sul, acaba minando, acaba gerando ele acreditar naquilo ali que ele está falando. Tu falou do Michel agora, tu falou de outros jogadores ali que passaram que vieram da base junto contigo ali. Teve alguns caras que eu entrevistei, né, que jogaram, que estavam naquela época ali, como o Jorge Lucas e o Pitbull. O Pitbull até sai no meio de 2004, ele não fica até o fim da temporada, mas ele e o Jorge Lucas ficam até o fim. Todos eles disseram que por mais que tinha toda essa situação, que eles sabiam o quanto chateado eles estavam de não estar conseguindo fazer dar certo, principalmente o Jorge Lucas, que ficou até o final, e teve até uma situação com a Dilson no início do ano, ali, que ele era o lateral direito titular, e contrataram outro para a temporada seguinte. Mas eles falaram que o grupo em si era muito unido. O grupo de jogadores, assim, também tentou fazer isso que tu falou, de vamos se unir e tentar salvar. Até ele contou as histórias daquele elenco de roubar a televisão do Michel Bastos, que o Michel Bastos foi embora e quando voltou não tinha mais a televisão, tinham roubado a televisão dele. O Pitbull e a história do bombeiro lá, que quando ele pega o extintor para fazer sacanagem. Cara, tu lembra de alguma história de bastidor daquela época com aqueles caras do Grêmio, assim? Alguma história legal, alguma história divertida, pra gente até sair desse tom triste? Eu não quero ficar falando de rebaixamento de Grêmio, eu quero contar história legal. Tu lembra de alguma história daquela época? Mas na realidade voltar esses assuntos, para mim, não acaba não sendo triste. Como eu falei, eu sou gremista e eu acho legal tocar nesses assuntos. Acaba não sendo momentos tristes, né? Eu discordo um pouquinho deles em relação à união do grupo, que eu vejo união de outra forma ali.
como a gente era muito novo e a gente levava muitas coisas na brincadeira, né? Mas se eu botar para hoje, eu, Leanderson, com 38 anos, vendo aquela cena, não existia união. A união não existia. Como é que um cara que quer mesmo ajudar o grupo vai ficar 3, 4 dias sem aparecer para treinar, vai não tá nem aí, e no dia do jogo os caras levam ele para jogar, sendo que ele não é o cara que está resolvendo, mas é porque estava tudo uma confusão. Então, eu vejo de outra maneira o futebol nesse momento. E de histórias engraçadas são várias desse momento nosso, assim, de convivência, principalmente nós que subimos da base, e essa do Cláudio, com certeza, do Bombeiro, porque ele tocou o extintor enchendo no quarto do Jorge Lucas e do Michel lateral. Foi uma coisa assim, ó, impressionante, que a gente deu muita risada. O falecido seu Verardi, que Deus o tenha, que é uma pessoa especial lá para nós, ver o seu Verardi todo branco no corredor. Foi uma comédia, o seu Verardi todo pintado de branco, vendo o Pitbull com as malinhas indo para a rodoviária para pegar o ônibus, que não deram nem a passagem de avião, teve que voltar de ônibus. Foi uma cena hilária. E saber que disso ele se transformou, saber que disso ele foi vendido, né? Porque logo depois que aconteceu isso, ele foi para o time B. E aí, como o Grêmio estava mal, acho que machucou 2, 3 caras, tiveram que retornar com ele. E logo ali, na volta dele, ele fez acho que 11 gols, se eu não me engano. E aí que ele foi vendido depois do Bombeiro, tanto que a torcida chamava ele de Bombeiro, e foi aí que foi a venda. Cara, tu falou do seu Verardi agora, né, da situação ali do extintor, do bombeiro. Cara, muita gente dos gremistas que eu conversei, todos falam do seu Verardi como um cara muito importante dentro do Grêmio. Eu queria que tu pudesse, não sei se tu consegue explicar daqui a pouco através de um episódio, ou daqui a pouco através de como ele era, mas qual a importância que o seu Verardi tinha dentro do vestiário do Grêmio. Afinal, ele era uma figura que passou sei lá quantos anos, 90, 80, sempre teve ele dentro do Grêmio. Qual a importância que ele tinha ali dentro do vestiário com vocês, jogadores? Total. Ele tinha muito comigo, assim, porque já vem do meu pai, né? Ele trabalha com meu pai, então já vê aquele cuidado todo, né? De família, de me dar esse suporte, de me abraçar no momento certo. Eu vejo o seu Verratti com aquele gestor, aquele cara que não era o cara que queria aparecer, falar caramba, ele sabia a hora certa de chegar no atleta, de conversar com o atleta, dispor tanto. Oi, acho que travou um pouquinho quando estava falando da questão do trabalho com o atleta. Deixa eu tentar ver aqui. É aqui ou aí? Acho que é aí, eu não sei. Tu me vê bem, como eu tô trancando? Travou um pouquinho tu também. Espera aí, deixa eu tentar arrumar aqui um lugar melhor. Vamos ver. Tá muito escuro agora, né? Não, mas a luz a gente corrige depois. Se ficar melhor, ficou melhor ou não? Ficou. Tá travando ainda. Perfeito. Deu pra escutar ou não? Travou? Tu falou ali a parte dele que ele tinha relação já com teu pai, então tinha uma relação quase de família ali, porque ele cuidava, e daí tu falou, tu ia começar a falar da importância dele no vestiário como gestor, e daí cortou. Não, na realidade ele tinha um dom, né? Só no olhar a gente já sabia mais ou menos qual é o grau das coisas boas ou ruins, né? Eu acho que ele sabia gerir muito bem, né, em relação a cada jogador, né? Ele era muito humano, ele sabia a hora certa de cobrar, como cobrar, para não expor o atleta. Eu acredito que ele era um gestor assim muito bom, geria muito bem, né, o vestiário, né, um ser humano fantástico. Tu falou antes ali, quando tu estava falando do teu primeiro semestre de 2004, que tu estava bem, inclusive tinha recebido proposta do São Paulo. Teve propostas de outros times e tu recebeu antes de sair do Grêmio para o esporte?
E se teve, assim, esse momento disse que o Grêmio disse que tu era negociável, mas teve algum outro momento que tu, daqui a pouco, achou que seria interessante tu sair, tu não pensava em sair? Que outros propósitos tu recebeu? Na realidade, como eu te falei, como eu era gremista, né, e nunca quis ter empresário no começo de carreira, não era uma coisa que me fascinava. Na realidade, meu fascínio, o meu sonho de criança era jogar a camisa do Grêmio. Essa era a minha primeira foco, e quando eu consegui, para mim já estava estabelecido o que eu queria para mim, né? E logo em 2003 mesmo, quando acabou ali, eu tive essa possibilidade de ir para fora, né, do país, né, próprio dentro do Brasil mesmo, né, veio 3, 4 possibilidades, e como eu estava muito bem, estava com novinho, né, achei melhor ficar e renovar meu contrato por mais 2, 3 anos. E aí já em 2004 teve essa possibilidade do São Paulo, mais algumas de times que estavam na Série A. Só que, como eu falei, eu não tinha esse pensamento. Quando chegava a proposta para mim, eu não posso negar, eu estava muito feliz ali. Porque era meu sonho, estava realizando um sonho meu. Eu acho que se fosse uma coisa assim extraordinária, com muito valor financeiro, de repente até poderia mudar naquele momento, mas nada assim tão vantajoso que me fascinava para me poder sair do Grêmio. E eu acredito que também seja por não ter tido um empresário, não ter um empresário, de repente, isso me fez, né, ficar mais tempo, de repente, né, se eu tivesse tido empresário, de repente tinha saído antes, não tinha pegado essa turbulência toda. Tem os prós e os contras, né, dentro disso, mas, sinceramente, não me arrependo das minhas decisões, né, do caminho que eu trilhei, e sou muito feliz de ter passado 12 anos da minha vida, né, mais dentro do Grêmio, do Estádio Olímpico, da minha casa mesmo. Então, todo mundo que eu tive lá me ajudou muito, né, não só como atleta, mas como cidadão, primeiramente, né? Eu me formei lá dentro, né, como pessoa. Isso que eu fico mais feliz. E em 2005 tu vai para o esporte, tu acaba não disputando a Série B aqui no Grêmio. Teu contrato terminou, recebeu proposta do esporte, o Grêmio não quis renovar, tu não quis renovar, como é que foi essa saída? Não, na realidade, tinha renovado em 2004, então eu tinha mais 2 anos ainda de contrato. Uhum. Começou que mudou a gestão, né? Acabou indo o Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio, e eu ainda acabei fazendo a pré-temporada na época, né? E era o Hugo de Leão, treinador, o Tonho era auxiliar técnico, o volante que jogou no Grêmio, e fiz a pré-temporada toda, nós faltando uma semana para começar o Campeonato Gaúcho. Aí começamos a treinar no Estádio Olímpico, e teve um treinamento que me botaram no time reserva de lateral direito, né? E aí eu comentei com o Tonho, né, que era auxiliar técnico, que não queria treinar de lateral direito, que eu tinha feito 70 partidas em 2004 e acabei querendo não me queimando. Eu queria tentar jogar na minha, independente se eu ia ficar na reserva, se não ia treinar, mas que eu ia brigar, ia lutar para jogar na minha. Uma hora ia aparecer a oportunidade. E naquele momento ele falou, não, até mais rápido que os meninos que subiram. Eu falei, não, mas tá subindo o Nunes, um monte de jogador aí, bota eles na lateral, porque eu quero treinar de volante. Resumindo, ele me botou de lateral, e aí eu comecei no treino, vim muito por dentro, querer jogar na minha, não fazendo birra, mas eu queria mostrar que eu queria estar ali na minha. E acabou o treino, e o Marcelo me chamou, dizendo que eu não ia fazer mais parte do grupo, porque eu não era jogador de grupo, né? Que o Tonho falou para eles, né? Com certeza foi ele, que eu não era um atleta de grupo, que estava pensando em individual. Só que o Tonho era um cara que, é a primeira vez que eu tô falando até, né? Que o Tonho é um cara que era amigo de família, assim, entre aspas, né? Jogou na época do meu pai, coisa, mas foi um cara que foi determinante na minha saída, porque foi ele que foi fazer uma fofoca que não existia, né? Na realidade, não sei porquê até hoje, né? Eu sei que ele tem consciência que está errado, porque toda vez que me vê, foge de mim em Porto Alegre, com medo, não sei do quê. E eu que, às vezes que eu vi sem querer ele, cumprimentei ele, mas ele ficou todo receoso. Então, quando é assim, a gente sabe que a pessoa tem alguma coisa a pagar, né? Alguma coisa. E foi basicamente isso. Aí eu falei que ia para casa e que se aparecesse uma situação eu poderia ser negociado, então para mim não tinha problema nenhum. E aí foi que o Adilson Batista me ligou, e aí o Sport me fez uma proposta tanto de empréstimo como de ida, né, oficial, e aí tive uma vantagem
boa financeira, né? Apesar do Sport na Série B, foi uma bonificação 3 vezes o que eu ganhava no Grêmio e um contrato de 2 anos, e aí eu acabei aceitando o desafio e foi muito bacana. Hoje, não que esteja errado o que tu fez, tu é volante, tu inclusive era meio e virou volante por orientação da base na época, mas hoje a cabeça que tu tem hoje, o cara que parou de jogar recentemente, teria feito algo diferente no Grêmio? Em algum momento, não nesse momento específico, ou nesse também, mas em algum momento da tua carreira no Grêmio, tua trajetória, teria feito algo diferente? A única coisa diferente hoje, com 38 anos, não tinha me exposto tanto como eu expus. Se tu pegar o que foi, eu joguei de lateral esquerdo, quarto zagueiro, tô falando porque é verdade. Tem dia que eu tava jogando com a 2, tem dia que eu tava jogando com a 10, meia ofensivo, entendeu? Para não mentir, eu joguei com a 9, eu acho que eu não me engano, e com o de goleiro. De resto, tu pegar em 2004, todas as posições eu joguei. Então, eu acho que eu me expus demais onde não precisava. Se eu tivesse feito feijãozinho com arroz na minha, no máximo ali ajudar 1 ou 2 vezes, de repente essa sequência de jogos para mim iria cair pela metade, com certeza não tinha me exposto tanto, teria permanecido no Grêmio no outro ano, de repente, que a pressão seria muito mais tranquila em relação à minha pessoa. Eu acho que só isso. De resto, em relação a esse acontecimento, eu faria da mesma coisa, até porque eu tinha liberdade com essa pessoa, com o Tonho, essa pessoa, de expor isso, porque era um cara que a gente fazia churrasco de família, joguei com o filho dele, que é 82, 6, 7 anos no Grêmio, na base, o filho dele acabou não sendo profissional, mas até o juvenil o filho dele jogou, então era amigo do filho dele pessoal. Então eu tinha essa liberdade de falar para ele, expressar o que eu sentia, e ele sabia o que eu passei no outro ano, né? Então, fora isso, de ser mais malandro velho, malaco, como os caras foram em 2004, uma malandragem às vezes porca, né? Mas eu poderia ter tido uma malandragem de não me expor tanto, só isso. De resto, muito feliz pelo que eu fiz. Cara, eu tava tu anunciou tua aposentadoria faz pouco tempo. E eu tava dando uma olhada nos posts que te marcaram no Instagram, e tem muito post da época da Ferroviária ali, o pessoal agradecendo, foto tua levantando a taça da Série D, tu era o capitão do time. Como é que é ser campeão num time, por exemplo, lá no Ceará, normalmente o Fortaleza e o Ceará são os times que aparecem mais na mídia. E tu Sim. conquistou um título, que já é uma enormidade, conquistar um título com qualquer time, mas tu conquistou um título com um time que não está tanto nos holofotes, pelo menos não para todo o Brasil. Daqui a pouco lá no Ceará ele aparece tanto quanto o Fortaleza e Ceará, mas não para todo o Brasil. Como é que foi a experiência de ganhar aquele título? Não, foi maravilhoso. Na realidade, foi uma experiência única, né? Como tu falaste, né? Ressuscitamos um dos grandes, na realidade, do estado, né? Porque o Ferroviário no passado era um dos 3 grandes, participava do Campeonato Brasileiro e estava ali em stand-by, posso dizer assim, né? E aí eu tive o prazer de vir, né, para tentar, e graças a Deus conseguimos. Na verdade, eu tô aqui ainda no estado, né? Eu tenho uma áurea boa aqui o estado para mim, porque eu joguei no Ceará, fui campeão, acabei jogando num outro time que é menor aqui também, Atlético Cearense, e aí fomos para a final do campeonato contra o Fortaleza, que é um título para o clube, sem dúvida, e vou para o Ferroviário. Não foi só esse título, conquistamos o Campeonato Brasileiro da Série D, conquistamos uma copinha aqui, e logo em seguida conquistamos um título estadual aqui em cima do Ceará também. Então foram 3 títulos em 7 meses que o clube não ganhava nada há 25 anos. Né? E agora estava aqui no Floresta, um time também que é um time de empresário, né? Que trabalha muito com a base, e sair porque eu quis, na realidade, o pessoal queria ainda que eu continuasse, sair no momento bom do clube, onde estamos classificados para um mata-mata, para um acesso da Série C, e é mais um clube dentro do estado que, de repente, se ele subindo, eu posso dizer que fiz parte dele, então é um estado que sempre me traz coisas boas. E como é que foi essa tomada de decisão? Por que essa tomada de decisão de parar de jogar no meio? Assim, poderia, pelo menos, por exemplo, ir até fevereiro, não sei lá. Por que essa decisão de parar agora? Essa decisão estava desde o ano passado, na realidade, né? Bem na minha cabeça. Aí, quando eu tive essa possibilidade de vir, como eu estava querendo essa permanência dentro do estado, até de moradia, eu acabei aceitando. Só que aí eu aceitei logo depois do campeonato estadual aqui, e veio essa pandemia.
E aí tu sabe, né? Um jogador já prestes a completar 38 anos, ficar parado esse tempo todo não é fácil, por mais que eu me cuide, né? Tenho os cuidados todos e a gente aqui do o clube, com certeza, dentro dessa pandemia foi fantástico, porque deu todo o suporte, a gente treinava online, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? E aí, o foco meu principal, quando voltasse, eu imaginando o Leandro com 38 anos, eu falei assim, eu não quero me lesionar, né? Porque lesão vai automaticamente vai fazer eu desmotivar e vai acabar. Então, depois de 60 dias de treinamento, faltando 3 dias para a estreia, eu machuco a posterior. E aí, pô, depois de 60 dias me deu um baque assim grande, né? E só que eu sou um cara que não gosta de ficar no DM, nunca gostei, fazia mais de 10 anos que eu não me machucava, né? E eu sabia que era muito por conta dessa pandemia. Aí voltei em coisas que os caras voltam em 15, 20 dias, eu voltei em 7. E forçando, ainda joguei 2 jogos e senti no mesmo lugar, né? E aí dessa vez eu fiquei mais 15 dias parado. Quando eu volto, já treinando uma semana para voltar a jogar que os caras precisavam, eu pego Covid. E aí fico mais 14 dias parado. E aí o Covid me fez ver que era o momento, que já tinha dado, porque eu sabia, independente, eu sabendo que a gente já estava muito bem na competição, que tinha essa possibilidade de um acesso, mas eu não poderia fazer isso com os caras de repente, seguir e não poder render no de campo. Eu sei que por mais que eles queriam que eu tivesse aqui presente, porque eu era, ainda sou que eles querem que eu esteja lá direto, importante fora de campo em relação aos atletas, com a liderança, mas eu, Leandro, me cobro muito porque eu queria estar dentro de campo ajudando. E quando eu vi que eu não ia poder fazer isso, né, eu não queria também dar esse prejuízo financeiro para eles também, então eu falei, foi um comum acordo, eles aceitaram, e aí tem uma possibilidade já de eles me abraçar para a partir de janeiro eles querem que eu esteja dentro do clube, né, numa outra área. Então foi bacana o papo e eu espero que o clube consiga esse acesso, porque com certeza me fiz presente. Então tá nos teus projetos seguir trabalhando com futebol. Agora tu parou só de jogar, mas a tua ideia é seguir trabalhando com futebol. Isso. Estou fazendo o curso da CBF, a licença B, né? Agora falta o presencial, né? Por causa dessa pandemia ainda não tem os dias, mas já estou fazendo esse curso, né? Sempre me atualizando, buscando. Acredito que o jogador que para, não adianta ele achar que só porque ele foi jogador que ele sabe tudo, não. A gente tem que buscar, né, se especializar. Óbvio que o que a gente viveu, o que eu vivi dentro de campo é importante, mas então eu estou buscando e eles estão querendo me dar essa oportunidade e eu acho que acarretou numa maneira legal de eu ter esses 30 dias aí para dar uma relaxada, uma desopilada e de repente a partir de janeiro, né, poder começar lá. E a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, né? De repente pode aparecer uma outra situação, não sei, para uma outra situação. Então, eu estou aberto, né? Estou me descansando, ao mesmo tempo me preparando para quando tiver a oportunidade tentar dar conta do recado. Cara, eu queria, antes da gente encerrar, fazer um bate-bola contigo rapidinho. Mas antes disso, te perguntar, tu assiste Naruto? Por que a Léo Naruto ali no... Porque eu entrei com o Zoom do meu filho, mano. Meu filho é louco, mano. Meu filho é louco por isso aí, louco, louco, louco. Aí entrei, por isso tá ali. Eu tava lendo também, sabia que você ia perguntar. Sabia? Qual foi o teu ídolo no futebol? Ídolo no futebol? Eu me lembro do futebol, um jogador chamado Marquinhos, do Flamengo. Naquela época do Flamengo, naqueles anos de 92 ali, que era Nélio, e foi aquelas finais ali, quando eu olhei aquele camisa número 8, Marquinhos jogando, eu falei, eu queria ser que nem esse cara, jogar com a meinha baixa, é um cara que foi que me inspirou, assim, logo no meu começo ali, com 9, 10 anos de olhar e brilhar o olho, foi esse meio campo chamado Marquinhos. O melhor momento da tua carreira? Foi a subida profissional do Grêmio, com certeza. É meu sonho, né? Acho que foi isso, foi essencial. E o pior foi a queda. Foi a queda, com certeza. E a parada agora também é uma coisa que machuca, dói bastante. Qual foi o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? O melhor jogador? É. Não vou falar como amigo, mas assim, profissional, posso dizer profissional? Porque eu gosto Pode. mais dos jogadores que Roger Machado. Foi o melhor jogador que tu jogou junto. O cara, não, extremamente, um cara
profissional ao extremo e um cara, fora que era um excelente jogador, era um cara de admiração. E um cara que tu queria ter jogado junto, mas não pôde, seja por não ser da mesma época, ou não estar no mesmo time. O Ronaldinho Gaúcho. Era 2 anos mais velho que eu e ainda acabou subindo antes. E eu não tive esse privilégio de ainda pegar ele um pouquinho ali no profissional. Eu acho que era um cara que, para mim, foi o melhor que eu vi. E eu gostaria de ter tido a oportunidade de marcar para ele. Falando em marcar, cara, qual foi o cara mais difícil de marcar que teve, que foi incumbido? Esses dias eu até tinha postado esses dias. Até fiz uma postagem com uns 4 caras ali que eu marquei na época e os caras eram embaçados. Mas foi o Felipe, aquele que era lateral, mas depois virou meia. Do Vasco? Ele só tinha aquele drible, mas era complicado marcar o homem. Ele era diferenciado. Foi o pior, com certeza. Se tu não tivesse sido jogador, o que tu acha que teria sido? Nada, meu irmão. Não, eu não consigo nem parar para pensar, te juro que eu não consigo. Eu tinha esse desejo, o desejo esse aí fulminava no meu coração desde sempre. Então, no momento que eu consegui o objetivo, não posso nem te responder isso. A partir de agora até posso, que eu tenho umas outras possibilidades, não só dentro do futebol, outras, né? Até tem uma clínica odontológica no Rio Grande do Sul, aí em Porto Alegre, mas o futebol sempre foi uma chama dentro do coração. Tem algum jogo que tu considere assim o jogo da tua vida, aquela partida que tu fez perfeita, que tu acertou tudo? Bom, falar um jogo do Grêmio que eu gosto muito. Ainda foi 2004. Grêmio e Corinthians. Ganhamos de 4-0 dentro do Olímpico. Que eu dei 2 assistências. Eu acho que eu fiz um jogo, só faltou o gol. Quase fiz ainda. Foi um jogo, um dos melhores com a camisa do Grêmio. Qual o melhor treinador que tu teve? O melhor treinador... Posso falar 2, vou falar 2, né? O Tite, que era... junto com o Kleber Xavier, que é o auxiliar dele, que foi meu treinador na base 4, 5 anos, assim, então são os caras que se completam. Mas um cara que me ajudou muito foi o Adilson Batista, que me ensinou, que eu posso falar de campo mesmo, que me ensinou ali, com certeza, o Adilson. E aquele treinador que mais pegou no teu pé, o pior treinador? Não vou falar que é falecido, assim, vai machucar. Mas foi o Ney da Mata, falecido, assim. Falecido Ney da Mata, que eu trabalhei no Ipatinga, na Série B. Não foi um cara bacana. E eu posso falar também, bate-papo, já forçar, que eu... Decepção, pode ser? Pode. Uma decepção, posso falar? Givanildo Oliveira. Por quê? Porque eu sempre joguei contra ele e ele, como era papa-títulos, né? Sempre imaginei que era um cara que eu ia aprender muito, que seria totalmente diferenciado, né? No modo de treinar. Só que nada. Com todo respeito, não tinha. É o auxiliar dele, basicamente, que fazia tudo, e ele tinha só uma gestão, posso dizer, boa, mas o trabalho de campo foi uma decepção grande. O Leanderson solteiro na noite, como é que ele era? Embaçado. Tá louco. Solteiro, soltinho em Porto Alegre, saindo na 0 hora, na época boa. Porra. O samba era brincadeira, camarote tá louco. E para embalar essa pergunta, o futebol te deixou mais bonito? Com certeza. Não tem nem dúvida. É sempre, né? Tá louco. Conforme, ainda mais nas páginas, tu sabe disso, né? O futebol sempre deixa mais bonito, né? Casei, pô. Tô com 2 filhos, já tá à mostra já. Cara, quem foi o jogador mais resenha que tu conheceu na tua carreira? Mais resenha? É. Pô, que como tu é do Sul, não sabe, mas os caras do Nordeste são resenha. Tem um jogador chamado Esquerdinha, que é da Paraíba. Joguei até no Ferroviário, que a gente foi campeão junto. Esse cara aí, para qualquer grupo, seria essencial um cara que nem aquele lá. Tá, mas assim, eu, como tu disse, aqui no Sul a gente não conhece o Esquerdinha. Então conta uma história dele, uma resenha dele, que não vá prejudicar o nome. Tem que ser uma resenha que já caducou, que não vai dar ruim. Não, deixa quieto, porque é meio... As resenhas dele não dá. Ei, agora só não vem me perguntar da poltrona, só que eu sei que tu vai para a última, eu sei que é essa, não vem. Eu sei que tá a última pergunta
Eu sabia. Eu ia perguntar. Já sei que tu ia vir nessa aí. Mas tu tocou no assunto, eu não posso deixar passar. Sabia que tu vinha. Conta, eu vou deixar assim, ó. Conta. A tua versão. Não, a versão que aumentaram as coisas. Nada daquilo aconteceu. Não teve nenhuma vias de fato na realidade, né? Vias de fato não aconteceu. Houve uma brincadeira em si ali, na época do ônibus do Grêmio era 2 andares, né? E se fechou o andar de baixo. E o Fernandão, segurança, que até hoje do Grêmio, né? Naquela época estava há pouco tempo, né? Estava lá embaixo, fingindo que estava dormindo. E com certeza foi ele que viu algumas situações ali que acabou levando, só pode, né? É óbvio que tem umas situações mais pesadas, mas não teve nada de verso de fatos, né? Até eu, porque eu estava lá embaixo, também me assustei com algumas coisas que eu não imaginava, alguns atletas assim, né? Mas não teve jeito de fato. A minha dúvida é, sem citar nome, dá para falar a situação? Não dá para falar. Mas não teve vias de fato, mas não dá para falar porque não dá. Mesmo assim, acaba sendo pesado, né? Mesmo não acontecendo nada mesmo não tendo vias de fato, mas é pesado, assim, é uma coisa. Não é legal, na realidade. Cara, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Foram quase 40 e poucos minutos de papo. Eu espero ter sido tão legal para ti relembrar as histórias quanto foi para mim aprender com elas e entender o teu ponto de vista, entender tudo o que aconteceu naquela época. Não, tá louco. Para mim foi muito bacana o papo, Guilherme. Tô à disposição sempre que quiser aí para a gente bater esse papo aí, trocar. É uma coisa. É sempre bom falar, né? E de repente ser ouvido por algumas pessoas, algumas explicações, algumas coisas boas, outras ruins, que é normal de toda a profissão, não só do atleta profissional, né? A gente está vivendo um momento de pandemia que é triste para todos nós, né? E acredito que levar um pouquinho disso aí, do pessoal estar em casa podendo escutar, podendo saber alguma história, né? Podendo tá prestigiando, eu acho que é bacana a gente poder levar coisas para as pessoas. Cara, e outra, quando tu vir aqui visitar a clínica ou visitar a família aqui em Porto Alegre, vamos tomar uma cervejinha, um churrasquinho. Com certeza, tá mais que marcado. Agora a receita contada, agora fechou todas. Cerveja, churrasco é com nós. Agora eu posso. Parei, agora já era, agora já foi, agora eu tô liberado. Valeu, Leanderson, até mais. Valeu. Um abraço, tamo junto. Tamo junto, tchau, tchau. Com Deus.